Parte 3: A mortificação do pecado nos crentes. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8:13. Capítulo 13: O caráter da mortificação. Eu autorizei a publicação desse discurso por duas razões. Primeiro, ao considerar o estado atual dos cristãos professos, observei uma grande carência de habilidade entre muitos para lidar com as tentações. Embora possam ter paz no mundo, sofrem tensões e divisões entre si. Segundo, tenho visto os enganos perigosos de alguns que dão orientações sobre disciplina espiritual. Por ainda desconhecerem o mistério do Evangelho e a eficácia da morte de Cristo, eles impõem sobre seus discípulos julgos desnecessários. Sua visão sobre mortificação não se relaciona à natureza do Evangelho e não está sujeita a seus meios e efeitos. Isso gera superstição, justiça própria e ansiedade de consciência naqueles que submetem a essas falsas formas de disciplina. O que proponho expressar humildemente aqui, no espírito e na verdade do Evangelho, é uma visão bíblica da mortificação, enfatizando a realidade da aliança da graça. Tendo pregado sobre este assunto com alguma convicção graciosa, tenho recebido veementes solicitações de várias pessoas para publicar esse material. É, por certo, o principal desejo de minha vida promover disciplina e santidade em meu próprio coração, bem como no de outros, para a glória de Deus. Que esse tratado possa exaltar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e em todas as coisas. A mortificação é essencial para os crentes. Encontramos o fundamento da disciplina cristã expresso pelo apóstolo em Romanos 8,13. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. 5 pontos devem ser observados acerca da última metade deste versículo. Uma condição é declarada, se. Um sujeito é definido, vocês, os crentes. Um meio é identificado, pelo Espírito. Uma tarefa é prescrita, fazer morrer os atos do corpo. E uma promessa é dada, viverão. É o primeiro ponto, a condicional se, que se revela como crucial. Proposições condicionais como esta denotam duas coisas. Primeiro, a incerteza dos eventos prometidos, pois a condição é absolutamente necessária para o que se segue. Segundo, ela sugere a certeza da coerência e a conexão entre as coisas mencionadas. Médicos prometem a um paciente enfermo: se você tomar este remédio, vai recuperar a sua saúde. Elas implicam a certeza da conexão entre o remédio e a saúde, quando eles fazem uma declaração condicional. Esta conexão em Romanos 8,13, no entanto, não é entre causa e efeito, na realidade, entre meio e fim. Deus indicou os meios de mortificação através do Espírito para alcançar o fim, vida. Se você usar esses meios, viverá. A seguir, observe que o sujeito a quem essa tarefa é prescrita, vocês, crentes, são o sujeito dessa mortificação. É característica de muito farisaísmo empurrar essa tarefa sobre os outros em justiça própria. Mas somos nós, os crentes, que precisamos aceitar essa tarefa. Mesmo os santos mais destacados, que procuram permanecer livre do poder condenatório do pecado, necessitam fazer desta sua ocupação enquanto viverem, mortificar o poder do pecado que habita o interior. Terceiro, observe que o Espírito Santo é o principal meio para a realização dessa tarefa. O Espírito mencionado aqui é identificado como o Espírito de Deus, no verso 9 e 14, o Espírito de Cristo, no versículo 9 e 11, o Espírito de adoção, no versículo 15, e o Espírito que faz intercessão pelos santos, no versículo 26. Todas as outras formas de disciplina são vãs e todas as outras ajudas nos deixam desamparados. A mortificação só pode ser levada a cabo pelo Espírito. Como Paulo diz em Romanos 9, do verso 30 a 32, muitos tentam fazer isso baseado em outros princípios e de outras formas. Mas isto é a obra do Espírito. Apenas por meio dele isso é possível. Nenhum outro poder pode realizá-la. A mortificação, baseada no esforço humano, implementada por meio de estratégias humanas, sempre termina em justiça própria. Esta é a essência e a substância de toda religião falsa no mundo. Quarto, observe que a tarefa da disciplina é fazer morrer os atos do corpo.
Isso suscita três perguntas para a nossa consideração. O que significa o termo corpo? Quais os atos do corpo? E o que significa a expressão fazer morrer? O corpo, no encerramento do versículo, é o mesmo que a carne, no início. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O apóstolo faz uma antítese entre esta carne e o espírito. O corpo é, assim, toda a corrupção e depravação de nossas naturezas, que ele literalmente compartilha em grande parte. É o pecado que habita o interior, a carne corrompida ou a cobiça que está ali sugerida. Paulo se refere a ele em Romanos 6,6 como o velho homem, ou o corpo do pecado. Ele é a incorporação de todas as afeições distorcidas e a base de toda cobiça. As obras do corpo são descritas em Gálatas 5,19 como as obras da carne. O apóstolo diz que elas são manifestas e então enumera 17 obras específicas. Suas paixões e os seus desejos, Gálatas 5,24, produzem frutos e obras. É nesse sentido que Paulo fala de corpo como morto por causa do pecado, Romanos 8,10. Este é o resultado delas. Mortificar é, literalmente, disponibilizar para a morte. Se vocês fazem morrer, argumenta o apóstolo, vocês matam. O pecado que habita o interior do crente é o velho homem que deve ser morto com todas as suas faculdades, propriedades, sabedoria, habilidade, sutileza e força. Seu poder, vida, vigor e energia devem ser destruídos e mortos pela cruz de Cristo. O velho homem deve ser crucificado com Cristo, Romanos 6,6. Se deseja experimentar a regeneração. Veja Romanos 6, do verso 3 a 5. Mas esta obra inteira é gradual e requer todos os dias de nova vida para ser realizada. Deus planejou essa mortificação do pecado que habita o interior e que permanece em nossos corpos mortais a fim de eliminar a vida e o poder de nossa carne. Finalmente, observe a promessa dada a essa tarefa. Vocês viverão. Deus nos promete vida, ao contrário da ameaça de morte por meio da carne. A carne colherá destruição, Gálatas 6,8, que é destruição da parte de Deus. Essa promessa de vida, no entanto, não é a essência da vida. Nós já temos essa vida espiritual com Cristo como crentes. Ela é a alegria, o conforto e o vigor da vida em Cristo que sempre pode ser experimentada mais intensamente. Paulo diz aos Tessalonicenses: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes. 1 Tessalonicenses 3,8. Em outras palavras, se vocês viverem assim, terão uma vida espiritual boa, vigorosa e confortável enquanto viverem sobre a terra, e eu serei consolado e alegrado em minha vida também. Assim, o vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem da mortificação das obras da carne. Uma definição bíblica de mortificação. É importante que compreendamos a obra da mortificação antes de considerarmos a nossa necessidade de praticar esta tarefa. Examinemos o verdadeiro significado de mortificação antes de refutar as várias noções falsas sobre ela. A primeira coisa a lembrar é que a mortificação nunca significa a morte e a eliminação final do pecado. Isso não pode ser esperado nesta vida. Paulo admite: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Filipenses 3,12. Ele foi um santo excepcional, cujo exemplo outros poderiam seguir. Veja 3,17. Mas ele ainda tinha um corpo desprezível e aguardava a mudança final que somente Cristo poderia realizar. Veja 3,21. Deus entende que o melhor para nós nunca é estarmos em nós mesmos, mas somente recebermos a plenitude nele. Veja Colossenses 2,10. Segundo, a mortificação não é fingir que o pecado é removido. Isto somente acrescentaria hipocrisia à iniquidade. Alguém teria um outro coração, talvez, mas isso representaria apenas ser mais astuto, não mais santo. Além disso, a mortificação não significa a melhora de um temperamento quieto e controlado. Algumas pessoas são naturalmente reservadas. É fácil crer, no entanto, que se desenvolvermos nosso autocontrole, prudência e outras qualidades, teremos verdadeiramente mudado. Nossos corações, no entanto, podem ainda cheirar mal, como fossa sanitária de corrupção. Por outro lado, alguém pode ser afligido em sua vida toda por um temperamento ruim. Em suas lutas, contudo, pode conhecer acerca da mortificação mais do que a pessoa naturalmente reservada. A mortificação não é obtida por meio de refinamento dos temperamentos que possuímos naturalmente. Além disso,
Um pecado não é mortificado quando é apenas desviado. Simão Mago abandonou suas magias por um tempo, mas sua cobiça e ambição permaneceram. Pedro lhe diz: Veja que você está cheio de amargura. Atos 8:23. Apesar de todos os seus esforços para mudar, ele ainda era o mesmo velho Simão o Mago. Mudar de cobiça, trocar uma pela outra, não resolve o problema. Trocar o orgulho pelo mundanismo, a sensualidade pelo farisaísmo ou a vaidade pelo desdém não é mortificação do pecado. Além do mais, vitórias ocasionais sobre o pecado não contam como mortificação. Quando uma pessoa encara uma invasão repentina do pecado em sua vida, tal como um escândalo ou alguma tragédia maligna, e fica muito agitada com isso, pode ser levada a crer que mortificou o pecado. Reage a ele e tão ferozmente como fizeram os destinatários de 2 Coríntios 7:11. Mas quando a cobiça se recolhe em seu canto por um tempo, ela esquece. A cobiça, no entanto, é como um ladrão que passou a agir com discrição a fim de começar a cometer seus delitos graves novamente. Do mesmo modo, quando um pecador encara a aflição de alguma calamidade ou a exposição a algum pecado, lida com um problema decidido nunca mais repetir sua ação novamente. Aparentemente, o pecado se foi, conquanto esteja apenas escondido, esperando para voltar mais tarde. O Salmo 78, verso 32 a 37 declara: A despeito disso, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. O que é então mortificação? O que significa mortificar o pecado? Ela significa três coisas. Primeiro, mortificação é o enfraquecimento habitual do pecado. Toda cobiça é um hábito depravado ou disposição que continuamente inclina o coração na direção do mal. Se estar mortificada, ela é aquilo que está descrito em Gênesis 6:5. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A única razão para um ímpio não estar sob a perseguição perpétua de uma determinada cobiça é se estiver distraído por muitas delas. Mas a propensão geral é bem conhecida, pois é a disposição para a autossatisfação. Dizem que os homens têm seus corações vendidos ao mal para premeditarem como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. A primeira tarefa da mortificação é enfraquecer esse hábito de pecar, de modo que o seu poder de se expressar com violência, frequência, tumulto, provocação e desassossego seja subjugado. A cobiça às vezes ganha força quando encontra um temperamento que melhor se encaixa a ela, ou quando Satanás a manipula, como faz milhares de vezes. Mas a cobiça, em particular, ganha forças por meio da tentação. Quando as duas se encontram, o pecado recebe novo vigor, violência e poder. Algumas cobiças são particularmente violentas. Sobre outros pecados, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Quando alguma pessoa evitam este pecado mais público e tempestuoso, seus pares as consideram disciplinas e autocontroladas. Ao contrário, elas simplesmente se entregam à cobiça que é menos visível a esta associada a um espírito mais quieto. Elas, no entanto, continuam lascivas. A primeira função da mortificação é a de enfraquecer a estas cobiças. Paulo fala de crucificar o mundo e a carne, e com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, verso 24, capítulo 6, 14. Isto é literalmente como um homem que está pregado numa cruz. Primeiro ele luta e clama com todas as forças, mas à medida que seu sangue e seu espírito se esvaem, ele enfraquece. Nosso velho homem, diz Paulo, foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Romanos 6,6. Por quê? Para que não mais sejamos escravos do pecado, ou permitamos que ele incline nossos corações na direção do pecado. 2. A mortificação é uma luta constante e uma contenda contra o pecado. Isto é necessário quando o pecado é forte e vigoroso e a alma mal consegue progresso contra ele.
Davi exclamou: as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Salmo 40:12. Como podemos lutar contra o pecado? Como guerrear contra ele? Consideremos três coisas a fazer. Primeiro, é necessário reconhecer o inimigo que você encara. Leve o pecado a sério, muito a sério. Quando as pessoas o observam superficialmente, não têm senso da necessidade ou da motivação para mortificá-lo. Mas quando um homem conhece as aflições e dores de seu próprio coração, 1 Reis 8:38, irá temê-lo e fazer alguma coisa a respeito. Quando alguém permanece ignorante acerca de seu inimigo, ele se justifica e se comporta com impaciência para com aqueles que o advertem ou o reprovam. Veja 2 Crônicas 16, versos 7 a 10. Segundo, é importante aprender os artifícios e táticas do pecado antes de entrar em batalha espiritual. É isso que os homens fazem quando lidam com seus inimigos. Reúnem informações sobre os planos e estratégias do adversário. Sem essa espionagem e trabalho de inteligência, uma guerra poderia ser reduzida a um incidente brutal. Com o pecado é a mesma coisa. Observe os caminhos do mal e então se previna contra eles. Davi aprendeu que o meu pecado sempre me persegue. Salmo 51:3. É importante aprender a sutileza, as políticas e a profundidade do pecado que habita em nosso interior. Aprender a reconhecer suas desculpas típicas, apelos e pretensões. Assim, antecipando-se às suas artimanhas. Fiquem alertas. Terceiro, ataque-o severamente, descarregando contra ele todo o poder de fogo mais prejudicial à sua sobrevivência. Faça novas feridas nele todos os dias. O apóstolo conclama: faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3:5. Nunca pense que o pecado ou cobiça estão mortos, porque eles ficam adormecidos. Terceiro, a mortificação é evidenciada pelo frequente sucesso contra o pecado. Não quero definir sucesso como a frustração do pecado, mas a sua perseguição em busca de uma vitória completa. Quando o pecado não mais atrapalha a nossa tarefa ou interrompe a nossa paz, a mortificação alcançou um sucesso até certo ponto. O que é então mortificação? Primeiro, ela é o enfraquecimento da disposição interior de pecar. O orgulho é enfraquecido pela implantação e pelo crescimento da humildade. A paixão é neutralizada pela paciência. A impureza é lavada pela pureza da mente e da consciência. E o amor por este mundo é confrontado pelo interesse nas coisas celestiais. Estas graças vêm do Espírito Santo. Segundo, é a disposição, o vigor e o entusiasmo do Espírito ou o novo homem lutando contra a cobiça. A mortificação obtém sucesso em vários níveis e pode triunfar por completo se o pecado em questão não estiver alojado muito profundamente no temperamento natural. Capítulo 14. A necessidade da mortificação. A promessa de vida e vigor em nossa vida espiritual depende muito de que façamos morrer o pecado. A fim de ganhar força espiritual, devemos enfraquecê-lo, desembaraçarmos nossos corações das falsas ambições e purificarmos nossos pensamentos. Devemos também mortificar nossas afeições, para que se tornem mais harmonizadas com a adoração a Deus do que a adoração aos nossos próprios ídolos. A mortificação poda o pecado que habita o interior e permite que a graça de Deus cresça com vigor em nossa vida. Deus nos tem dado sua paz e consolação. Veja Isaías 57, versos 18 e 19. Na verdade, ele nos tem dado todos os privilégios da adoção em sua família. Veja Romanos 8,16. No transcorrer da vida diária, no entanto, essa posição é efetivada nos atos de mortificação. A mortificação rouba do pecado suas influências debilitantes, dissonantes e emocionalmente desordenadas. Sem a mortificação, o pecado obscurece a mente, enquanto a cobiça da carne cresce como erva daninha. A mortificação é a oposição vigorosa da alma à vida egoísta e infrutífera. Suponha que um verdadeiro cristão encontre dentro de si um pecado que o cative. Ele consome seu coração com tribulação, deixa sua mente desorientada, enfraquece sua comunhão com Deus, perturba sua paz mental e talvez venha a corromper a sua consciência.
Ele começa até mesmo a endurecer seu coração por causa do engano do pecado. O que deve fazer? Como lutar para ter a capacidade de manter a força, a paz e a comunhão com Deus? Ele só reconquistará essa promessa de vida em Cristo se fizer morrer o pecado que o aflige. A mortificação diária do pecado. Os crentes mais santificados, que parecem livres do poder condenatório do pecado, fazem de sua tarefa diária a mortificação do poder interior do pecado. Paulo nos exorta em Colossenses 3,5: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele está dizendo: faça disso a sua ocupação diária. Não cesse um dia sequer de fazer esse trabalho. Mate o pecado ou ele os o matará. Jesus nos diz que o Pai constantemente poda cada ramo vivo da videira para que possa produzir mais fruto. Veja João 15:2. Uma vez que o pecado que habita o interior está sempre presente no crente, sempre precisamos fazê-lo morrer. Não ousamos dizer que eu já tenho obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Filipenses 3:12. Temos de renovar o nosso homem interior dia a dia. 2 Coríntios 4:16. O pecado não apenas habita em nós, mas trabalha continuamente para produzir atos da carne. Paulo nos diz que a lei em seus membros ainda está se rebelando contra a lei de sua mente. Romanos 7:23. Outros apóstolos observam que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Tiago 4:5. O pecado está sempre agindo, sempre concebendo, sempre seduzindo e tentando. Ousar ficar parado significa perder a batalha. Na verdade, deixar o pecado sozinho é permitir que ele gere pecados grandes, amaldiçoados, escandalosos, que destroem a alma. Em Gálatas 5, verso 19 a 21, o apóstolo o descreve como as obras da carne. A menos que façamos o pecado morrer diária e constantemente, ele levará o melhor de nós e nos destruirá como crentes. Negligenciar essa tarefa é rejeitar a ajuda que Deus nos tem dado contra o nosso maior inimigo. Negligenciar esta ajuda de Deus é permitir que o coração seja endurecido pelo pecado. Hebreus 3:13. E enfraquecer a vida cristã como um todo. Veja Salmos 31:10, 38:5, verso 8, 40:12, 51:8. É também nossa tarefa crescer na graça, 2 Pedro 3:18, para aperfeiçoarmos a santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1, a fim de sermos renovados dia após dia, 2 Coríntios 4:16. Não podemos fazer isso sem mortificar diariamente o pecado, que mostra sua força contra todo o ato de santidade e contra todo o passo de fé. Assim, a despeito da mortificação exibida na cruz de Cristo por todos os pecados, devemos aplicar sua eficácia por meio de nossa mortificação diária da carne. Todo mestre da fé que fracassa em fazer morrer o pecado diariamente exibe duas características malignas. Primeiro, tem pouco respeito pela realidade do pecado em sua própria vida. A causa desta indiferença é a sua habilidade de absorver e digerir pecados diariamente, sem amargura ou arrependimento. Ele não renuncia a toda impiedade. Veja Tito 2:12. Não é levado no sangue de Cristo. Veja 1 João 1:7, Tito 2:14. Nem escapa das poluições que estão no mundo através do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 2:20. Segundo, ele engana outros em seu estado não mortificado. Aparenta estar bem em comparação a outros e parece caminhar separado do mundo, embora ainda viva em seus caminhos. Tem um discurso espiritual, mas vive na vaidade. Menciona sua comunhão com Deus, mas está de todas as formas conformado a este mundo. Vangloria-se do perdão de Deus, mas nunca perdoa aos outros. Na verdade, engana a si mesmo ao pensar que é um participante da vida eterna. O poder do Espírito para a mortificação. O Espírito Santo é o único meio suficiente para a obra de mortificação. Todos os outros caminhos são fúteis. Sem ele, os homens buscam em vão outros remédios. Votos, jejuns e outros esforços de disciplina espiritual representam pouco se o Espírito Santo não estiver presente. Deus nunca indicou essas maneiras e meios que muitos insistem em usar como o caminho para uma mortificação natural e autoimposta. Ele pergunta: quem lhe pediu que pusesse os pés em meus átrios? Isaías 1:12. Jesus expôs esta hipocrisia ao dizer: em vão me adoram,
Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15:9. O apóstolo concluiu: estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Homens espiritualmente enfermos não podem, com suor, livrarem-se da sua febre por meio do trabalho. As tarefas são excelente alimento para a alma sadia, mas não são remédio para a alma adoecida. A verdadeira mortificação, por sua vez, é obra do Espírito Santo, quando confiamos em Cristo. Deus promete nos dar o Espírito Santo para esta necessidade. Ezequiel 11:19 e 36:26 prometem: porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra. Também experimentamos esta mortificação como o dom de Cristo, pois sem ele não podemos fazer coisa alguma. João 15:5. Como então o Espírito faz morrer o pecado? Primeiro, o Espírito Santo faz com que os nossos corações sejam inundados pela graça e seus frutos, que se opõem aos atos da carne. Contraste com Gálatas 5, verso 19 e 21, com 5, 22 e 23. Os crentes crucificaram a carne quando andam no Espírito. Gálatas 5,16. Este lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3,5, é um grande meio de mortificação. Ele nos faz crescer, prosperar e transbordar dessas graças que se opõem aos frutos destrutivos da carne. Segundo, o Espírito Santo faz morrer o pecado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo. Isaías 4,4. Ele é o fogo que queima a cobiça até a raiz. Terceiro, o Espírito Santo traz a cruz de Cristo aos nossos corações pela fé. Ele nos faz conhecer a participação em seus sofrimentos, tornando-nos como ele em sua morte. Filipenses 3,10. Alguns podem argumentar, no entanto, que, se essa obra só pode ser feita pelo Espírito Santo, por que somos exortados a fazer algo em relação a isso por nós mesmos? Primeiro, recebemos a ordem de fazer morrer os atos do corpo porque ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com sua boa vontade. Filipenses 2,13. Ele opera tudo o que alcançamos para nós. Isaías 26,12. Ele cumpre com poder toda a obra que procede da fé. 2 Tessalonicenses 1,11. Ele nos inspira a oração e é chamado de espírito de súplica. Romanos 8,26, Zacarias 12,10. Segundo, a mortificação deve ser sempre uma obra de nossa obediência ao seu espírito, que preserva o nosso livre-arbítrio, de modo que devemos fazer isso com nosso entendimento, vontade, afeição e consciência. Ele trabalha em nós e conosco, não contra nós, a despeito de nós ou sem nós. Seu auxílio é um encorajamento aos nossos desejos. A mortificação é para os verdadeiros crentes. Não podemos continuar a discutir as maneiras e meios de se alcançar a mortificação até reconhecermos o sujeito dessa tarefa. Eis um princípio fundamental. A menos que um homem seja um crente verdadeiro, alguém que pertence de fato a Cristo, não pode fazer morrer um pecado sequer. Em Romanos 8,13, Paulo deixa isso muito claro. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulo também diz: faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3,5. Ele está se referindo àqueles que ressuscitaram com Cristo. 3,1. Aqueles cuja vida está escondida com Cristo em Deus. 3,3. Nenhum incrédulo se encaixa nessas descrições. Você conhece o quadro que alguns estoicos e outros filósofos, tais como Sêneca e Epíteto, pintaram sobre a vida. Eles discursaram sobre o seu descontentamento com o mundo e a vida egoísta por meio de sua disciplina e do domínio das emoções e paixões descontroladas. Suas vidas, no entanto, não fizeram jus às suas próprias máximas. Sua autossuficiência revelou uma verdadeira natureza. Não há morte do pecado sem a morte de Cristo. Você também sabe das tentativas que alguns dentro da igreja têm feito para se disciplinar por meio de votos, penitências e indulgências. Embora busque a mortificação, nunca alcança seu objetivo. Por quê? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Romanos 9,32. É tarefa do homem mortificar o pecado, mas não o seu modo. Somente o Espírito faz morrer o pecado nos crentes.
Ele prometeu fazer isto, e todos os outros meios sem ele são vazios e vãos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 8:8. Mas aqueles que têm o Espírito de Cristo não estão na carne. Veja 8:9. Por meio de nossa união com Cristo, a mortificação pode ser alcançada. Veja 8:11. Reflitamos sobre as várias conclusões que esse trecho das Escrituras suscitam. 1. A mortificação não é possível ao homem não regenerado. Ele precisa se converter. Você riria de um construtor que levantasse uma estrutura sem primeiro ter posto a fundação. Em Atos 2, os judeus, convictos de seus pecados, perguntaram: que faremos? 2:37. O que Pedro lhes disse? Disse que deveriam fazer morrer o orgulho, a ira, a malícia, a crueldade e coisas semelhantes? Não. Ele sabia da sua condição naquele momento e o chamou à conversão e à fé em Cristo. Veja 2:38. A humilhação aos pés da cruz vem primeiro, depois então a mortificação. A menos que um homem seja regenerado, todas as tentativas que fazem em prol da mortificação fracassam. Sem a regeneração, o homem concentra sua atenção naquelas coisas que não são essenciais para ele. Ele deve primeiro ser trazido até Deus e então ser despertado acerca de sua condição como um todo, e não apenas levado a pensar em uma disciplina ou necessidade evidente em sua vida. Deus fala de Efraim que retornou, mas não para o Altíssimo. Oséias 7,16. O povo decidiu abandonar o pecado, mas não por meio da conversão que primeiro necessitavam. As pessoas se distraíram com o ato de ir a Deus por meio das disciplinas espirituais que impuseram a si mesmas. Além disso, se pessoas alcançaram paz de consciência ou algum outro resultado por meio de seus esforços disciplinares, eles tendem a pensar que tudo foi tratado e resolvido. Agindo dessa forma, se satisfazem com seu estado e condição e são endurecidos pela justiça própria. Mais tarde, descobrem que não fizeram morrer o pecado, e então se desesperam com o pensamento de que nunca conseguirão mudar. Descobrem que ficam ainda mais fácil se entregarem ao poder e à realidade do pecado em suas vidas. Esta é a consequência mais comum para as pessoas que tentam mortificar o pecado sem primeiro receberem a Cristo. Primeiro, o pecado as ilude, então as endurece e, por fim, as destrói. Matar o pecado é obra de homens vivos. Quando eles estão mortos, como todos os descrentes, mesmo o melhor dentre eles estão, o pecado então está vivo e continuará a florescer. 2. A mortificação é a obra da fé. A mortificação é a obra distintiva da fé, que purifica o coração. Veja Atos 15:9. Pedro diz: vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, por meio do Espírito. 1 Pedro 1:22. Certifique-se de que você confia e depende de Cristo se realmente deseja fazer morrer qualquer pecado. Sem isto, a mortificação nunca irá ocorrer. Talvez você possa dizer: bem, então você encorajaria pessoas descrentes a se convencerem da maldade do pecado? Não seria melhor deixá-las sozinhas? Haveria alguma razão para dissuadi-las de abandonar suas vidas dissolutas e deixar de ver sua cobiça? Queira Deus que não. Por causa da sabedoria, bondade e amor divinos, ele escolhe de várias maneiras diferentes dissuadir os homens para que não sejam ainda mais vis e depravados do que já têm sido. É pela bondade de Deus que a terra não seja ainda mais infernal e confusa do que já é por causa do pecado. A palavra de Deus ainda é efetiva na vida das pessoas a ponto de desafiá-las e humilhá-las, embora elas ainda permaneçam descrentes. Continue a pregar a palavra em prol da contenção do mal. No entanto, para aqueles que não a recebem, a grosseria da amargura permanece. Eles ainda vivem na escuridão. Além disso, deixe que as pessoas saibam que é tarefa delas disciplinar suas vidas. Peça com urgência que percebam a sua condição e mostrem-lhe aquilo de que necessitam. É, no entanto, impossível que abandone os seus pecados individuais sem que machuquem seus corações. É triste ver líderes espirituais colocarem fardos pesados de disciplina sobre pobres almas que têm zelo por Deus e desejam possuir a bem-aventurança eterna. Estes fardos
são esforços equivocados de mortificação se são executados em completa ignorância acerca da justiça de Cristo. A mortificação requer obediência. A mortificação, então, é somente para crentes verdadeiros, mas nem todos podem experimentá-la em seu estado atual. Sem obediência a Deus, nenhum crente pode fazer morrer o pecado. Não podemos nos concentrar em um pecado recorrente para destruí-lo, se desobedecemos aos mandamentos de Deus para nós. Este é o segundo princípio geral da mortificação. Suponha que alguém deseja intensamente fazer morrer o pecado. Ele ora, suspira, geme e anseia por libertação. Ao mesmo tempo, negligencia sua leitura devocional, sua vida de oração, suas meditações com Deus, e então se pergunta por que o pecado ainda tem poder sobre sua vida. Esta é uma situação comum entre os homens. Os israelitas, sob convicção de pecado, se achegaram a Deus com muita diligência e desejo por meio da oração e do jejum. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Pedem-me decisões justas e parecem desejos de que Deus se aproxime deles. Isaías 58, 2. Deus, no entanto, rejeitou tudo isso. Seus jejuns não foram capazes de curá-los porque, enquanto levavam a sério aquela tarefa, eram descuidados em relação a outras. Os israelitas tinham uma ferida ulcerosa que nunca poderia curar, pois nunca odiaram o pecado enquanto pecado. Sua cegueira era fruto de seu egoísmo. Sem obediência a toda a palavra de Deus e a todas as suas provisões para a salvação, atos isolados de mortificação são de pouca valia. A obediência universal é essencial. O apóstolo nos conclama a que purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Odiar um pecado ou fraqueza individual não é suficiente. Devemos ter uma disposição que envolva toda a vida diante de Deus. A manifestação de um pecado individual pode ser apenas o sintoma de uma condição geral de enfermidade, pois o pecado se encontra na raiz do nosso ser. Assim, Deus permite um delito para nos desorientar e ganhar força sobre nós, a fim de nos conscientizar e nos fazer enxergar nossos desinteresses diante do Senhor. Na verdade, a fúria e o domínio exercido por uma cobiça individual ou pecado sobre nós é normalmente resultado de um estilo de vida descuidado e negligente. A cobiça reside no coração de cada um de nós. Quando mantemos uma vigilância diligente, ela não exerce nenhum domínio. Quando, no entanto, baixamos nossa guarda, ela assume o controle de nossa vida. Deus às vezes nos repreende a fim de nos guardar de pecado maior. Assim, o mensageiro de Satanás esbofeteou Paulo tão logo ele retornou de sua experiência no terceiro céu, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. 2 Coríntios 12, 7. Por misericórdia, Deus disciplinou Paulo por sua confiança vã, a fim de que não caísse em pecado pior. Não podemos resistir à repreensão de Deus se desejamos fazer morrer o pecado. Só obtemos a mortificação do pecado em uma área da vida quando permanecemos abertos à necessidade de mortificação em todas as outras áreas. Capítulo 15. A preparação para a mortificação. Consideramos duas regras de mortificação até aqui. Primeiro, a mortificação só realiza a obra de Deus nos crentes. Segundo, a mortificação implica a obediência sem reservas. Consideremos agora as várias orientações práticas necessárias para fazer morrer um pecado individual que nos afeta. 1. Considere se o pecado exibe sintomas particularmente perigosos. Se um pecado for particularmente mortal, você necessitará de remédios extraordinários para lidar com ele. Um processo comum de mortificação jamais fará isso. Quais, você poderá dizer, são esses sintomas perigosos? Podemos nomear alguns deles. Primeiro, procure por um sentimento de inevitabilidade acerca do pecado. Se essa cobiça há muito se instalou no coração e o corrompe, se seu poder e domínio tiveram permissão de crescer sem grande esforço para lidar com ela, essa doença da alma então ficou muito séria. Talvez ela tenha tido permissão através do mundanismo, da ambição ou mesmo dos estudos para dominar outras tarefas já há um bom tempo, especialmente a comunhão com Deus. Talvez uma imaginação poluída tenha sido cultivada por um longo tempo.
Davi confessou: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Salmo 38:5. Quando um pecado está instalado há muito tempo em forma de cobiça corruptora, ele infecciona a alma e a leva a um estado deplorável. Numa condição como essa, a humilhação pura e simples e um sentimento de vergonha não serão o bastante para revertê-lo. Ele foi se movendo lentamente até dentro da mente e da consciência, indo longe demais para ser erradicado com facilidade. Pode ser que a alma tenha tentado tanto a misericórdia quanto a aflição para removê-lo, mas ele persiste em ficar, como uma velha ferida. Esta situação é de fato perigosa. Segundo, examine detalhadamente as desculpas especiais que você dá para justificar e tolerar um pecado dentro de você. Temos a tendência de revelar um pecado dominante e observar quais, em compensação, são as boas características que temos. É de fato bom que busquemos a comunhão com Deus e o convidemos a participar de nossas experiências. Davi diz: o meu coração medita acerca das minhas relações com Deus. Salmo 77:6. Esta é uma disciplina que Paulo nos conclama a praticar. Veja 2 Coríntios 13:5. Mas ela pode ser também uma ilusão quando revelamos a necessidade do arrependimento e da mortificação do pecado e, ao invés disso, acobertamos com uma falsa piedade. Os judeus se autodenominavam filhos de Abraão, supondo que Deus aceitava suas práticas, a despeito da pregação de Cristo contra eles. Aplicar graça e misericórdia a um pecado não mortificado ou não lidar sinceramente com ele é algo verdadeiramente fraudulento. É como o argumento de Naamã: em todas as demais coisas eu andarei com Deus, mas nessa única coisa Deus tenha misericórdia de mim. 2 Reis 5:18. Entregar-se ao pecado à espera de misericórdia não combina com sinceridade cristã. É sinal claro de hipocrisia. É transformar a graça de nosso Deus em libertinagem. Judas 4. Devemos estar atentos para não tolerar estas formas de engano dentro de nós. Terceiro, observe a frequência com que o pecado inibe a mortificação. Isto ocorre quando a vontade tem prazer no pecado e se relaciona com ele em secreto, mesmo sem fazer nada aparentemente errado. Isto também ocorre quando nós estamos vigilantes e alertas, ou quando continuamos a mostrar negligência com o pecado quando ele nos surpreende. Quarto, determine se você argumenta contra o pecado somente porque teme a punição. Se você age assim, fica evidente que já sucumbiu a ele. O medo de ser envergonhado diante dos homens ou da punição da parte de Deus indica não haver nenhum interesse verdadeiro de lidar diretamente com o pecado ou a cobiça. Os que são de Cristo e agem em obediência aos princípios do Evangelho se comportam de modo muito diferente. Eles têm a realidade da morte de Cristo, o amor de Cristo, o ódio ao pecado e a comunhão com Deus para fortalecê-lo em sua rejeição ao pecado enquanto pecado. Se o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, então nos oporemos a qualquer sedução do pecado. A graça restritiva pode nos guardar da ruína, mas é da graça renovadora que necessitamos para nos dar um novo espírito que nos ajude a lidar com o pecado e fazê-lo morrer. Paulo argumenta que o pecado não terá domínio sobre os crentes quando eles perceberem que não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Temores e motivações legais não são suficientes para sustentar as defesas da alma. Quinto, observe se a punição corretiva de Deus endurece o seu coração. Os judeus perguntaram: por que endurecem o nosso coração para não termos temor de ti? Isaías 63:17. Este, às vezes, é o modo como Deus lida com os descrentes. De vez em quando, ele também permite que um novo pecado entre em cena para introduzir novas aflições de alma, a fim de trazer novamente à memória um velho pecado. É possível que você tenha recebido misericórdia, proteção ou livramento especial de Deus, mesmo tendo deixado de ouvir e mudar? Se este é o caso, acorde e perceba a sua necessidade. Sexto, considere se o pecado afasta seu coração de Deus. Trata-se de uma condição descrita por Isaías. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Isaías 57:17.
Esta é uma situação trágica. Se um homem lê a palavra de Deus ou a ouve pregar, pode vir a se arrepender. Mas se seus pecados exercem influência sobre ele, ao invés de abandonar o mal em seu coração, ele se volta contra Deus e a sua alma fica em uma condição verdadeiramente deplorável. Pondere se o pecado ou a cobiça com a qual está lutando possui algum desses sintomas perigosos associados a ela. Se for assim, as palavras de nosso Salvador são apropriadas. Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Lembre-se também de que, embora esses sintomas possam se manifestar em crentes autênticos, eles não são características de um verdadeiro cristão. Um homem não é um crente porque, como Davi, é um adúltero. Um homem sábio, ferido pelo pecado, pode fazer coisas insensatas. Ele pode confessar: se sou um crente, sou muito miserável. Mas um crente verdadeiro não se apoia em sua capacidade de agir pecaminosamente, mas nos princípios da graça para a sua salvação. 2. Mantenha um conhecimento claro e constante da culpa, do perigo e da maldade do pecado. Primeiro, considere a culpa do pecado. Não seja como Naamã, que tentou atenuar sua culpa pelo comprometimento de adoração no templo de Rimon. Veja 2 Reis 5,18. Argumentar que um pecado é ruim, mas não tão ruim como poderia ser, é ter um espírito pobre. Todo tumulto, perplexidade, traições e falsas esperanças do pecado levam à confusão de entendimento. Não faça disto, no entanto, uma desculpa para pecar. Os tolos do livro de Provérbios são aqueles que, a exemplo do jovem seduzido pela prostituta, são sem juízo. Provérbios 7,7. Em sua insensatez, ele não sabia que isso lhe custaria sua vida. Veja 7,23. Ele não percebeu a seriedade de seu pecado. Em Oséias, o Senhor descreve Efraim como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. 7,11. Efraim não compreendeu sua condição miserável. Faça um julgamento correto acerca da culpa do pecado. Continuaremos pecando, argumenta o apóstolo, para que a graça aumente? Romanos 6, verso 1 e 2. Ao contrário, a graça é dada para que o pecado não mais prevaleça. Além disso, Deus, que vê o coração dos homens, sabe que o pecado oculto no coração pode ser pior que o pecado que se manifesta às claras. Assim, estejam alertas à seriedade do pecado, pois mesmo quando não é escancarado e visível, ele está se desculpando silenciosamente enquanto acumula forças para agir em nossa vida. Segundo, considere o perigo do pecado. Este perigo é o endurecimento da alma pelo engano do pecado. Veja Hebreus 3, verso 12 e 13. O endurecimento aqui exemplificado pelo apóstolo é da obstinação. Outrora, corações amolecidos, alguns se tornam rochas duras, a prova de sermão e a prova de doença. Outrora, eles tremiam diante da palavra e da presença de Deus, diante de pensamentos de morte e de outras realidades. Agora, seus corações são insensíveis, sem qualquer pensamento acerca da graça, da misericórdia ou do amor de Deus. Seus corações estão endurecidos, suas consciências cauterizadas, suas mentes cegadas, suas afeições entorpecidas e sua alma, como um todo, enganada. Um perigo adicional é o do grande corretivo de Deus que as Escrituras chamam de sua vingança, seu julgamento ou sua punição. Devemos nos apavorar diante do pensamento de que ele faça isso, mas há ocasiões em que ele o faz. Esteja atento e temeroso, acima de tudo, quanto à dureza de seu coração. A perda da paz e da força é outra ameaça à alma. Ter paz com Deus e forças para caminhar diante dele são as grandes promessas da aliança da graça. Nelas encontramos vida para a nossa alma. Sem elas, podemos afirmar com segurança nossa vida está reduzida à morte. Este foi claramente o caso de Davi. Ele por muitas vezes reclama de sua alma inquieta, de suas feridas doloridas. Jeremias também declara: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Veja Lamentações 3, verso 1 e 17. A ameaça final é certamente a destruição eterna. As Escrituras indicam claramente que a prática constante do pecado leva à destruição eterna. Persistir sobre o poder do pecado é incorrer em destruição e separação eterna de Deus.
Veja Hebreus 3, verso 12, capítulo 10, 38. Esta é a regra das ações legais de Deus para com o homem. Se um homem deixa Deus e retorna à incredulidade, a alma de Deus não tem prazer nele. A destruição é o resultado final. Veja Gálatas 6:8. Mas alguns dirão: e a certeza de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Romanos 8:1. Esta é a certeza daqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. É verdade, você argumenta, mas quem pode conhecer o conforto dessa afirmação? Quem pode assumi-la para si? O julgamento de Deus é duplo, da pessoa humana e dos caminhos humanos. É sobre o julgamento dos caminhos dos homens que estamos falando, não de sua pessoa. Devemos corrigir nossos caminhos a fim de evitar esse julgamento. Se alguém pensa que será condenado, esta conclusão deve fazê-lo corrigir seus caminhos diante de Deus. No entanto, isso não é um julgamento que qualquer homem possa fazer sobre o outro. Suas observações em relação ao outro devem se limitar a uma advertência para que este outro evite o perigo dessas possibilidades. Terceiro, considere o mal do pecado. Enquanto o perigo diz respeito àquilo que é futuro, o mal diz respeito àquilo que existe no presente. Hoje, o pecado entristece o Espírito Santo. E somos exortados a não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Se com a nossa ingratidão entristecemos um amigo terno e afetuoso, o que dizer quando entristecemos o terno e amoroso Espírito de Deus que escolheu nossos corações como sua morada? Não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Lamentações 3:33. Iremos entristecê-lo diariamente? Além disso, o Senhor Jesus é ferido novamente pelo mal do pecado. Seu amor é frustrado. Seu inimigo é gratificado. Dar abrigo ao pecado é como estar crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Hebreus 6:6. O mal do pecado também anula a utilidade de um homem em sua geração. Suas palavras, iniciativas e esforços raramente recebem a bênção de Deus. Se ele for um pregador, Deus irá pôr fim a seu ministério e torná-lo inútil. O mundo hoje está cheio de mestres, entre aspas, da fé, pobres e decadentes. Poucos caminham na beleza e glória do Senhor. Quão estéril e inútil é o ministério público. Entre as muitas razões para isso, uma claramente é o pecado acalentado em segredo. O pecado enfraquece a obediência da pessoa a Deus, como uma minhoca às raízes de uma planta. O pecado impede todas as graças de Deus. É vital para nós manter vivas as considerações sobre a culpa, o perigo e o mal do pecado. Leve-as a sério. Torne-as uma poderosa realidade em sua alma. 3. Permita que o fardo da culpa do pecado pese em sua consciência. Comece trazendo à sua mente a percepção da integridade e santidade da lei. Pondere sobre a santidade, a espiritualidade, a rigidez demolidora, a profundidade e o caráter absoluto da lei. Observe então como você está diante dela. Reflita acerca da severidade do Senhor e de como ela irá julgar retamente cada um dos nossos pecados. Sua consciência provavelmente tentará evitar esse desafio severo, dizendo que você está livre de sua condenação. Embora admita estar aquém do que deveria, você, no entanto, não se sente perturbado com isto. Contudo, lembre sua consciência de que, enquanto ela não fizer morrer o pecado que se move secretamente em seu coração, não estará livre da condenação da lei. Se ela reivindica seu domínio completo sobre sua vida, você está condenado. Claramente, qualquer um que seja evasivo acerca disto em seu interior, a fim de se entregar a algum pecado secreto, não está seguro com base no Evangelho. Não é livre como finge ser. Seja qual for a questão, a lei tem a autoridade de Deus para deter essas transgressões e levá-las diante de seu trono. Ou você implora perdão, ou então encara o julgamento. O trabalho da lei, propriamente dito, é o de revelar a pecaminosidade do pecado a fim de sensibilizar e humilhar a alma humana. Se você a negar,
estará tão somente mostrando a dureza de seu coração e o engano do pecado. É assim que os mestres da fé se tornam apóstatas. Eles declaram estar libertos da lei. Pouco a pouco, isto começa a influenciá-los de maneira prática e possuí-los, a ponto de fazer com que sua vontade e afeições se entreguem a todo tipo de coisas ruins. Persuada a sua consciência a ouvir diligentemente tudo o que a lei diz sobre sua cobiça e corrupção. Se você fizer morrer os seus pecados, será como armar sua consciência, munindo-a de uma clara e detalhada compreensão da lei. A exemplo de Davi, que a sua iniquidade esteja sempre diante de você. Salmo 51:3. Force sua cobiça a encarar o Evangelho, não para obter alívio, mas para obter ainda mais convicção de sua culpa. Olhe para ele, a quem você transpassou, e sinta-se amargurado. Diga à sua alma: o que fiz? Que amor, que sangue, que graça tenho desprezado e pisado. É esta a paga que dou ao Pai por seu amor, ao Filho por seu sangue derramado, ao Espírito Santo por sua graça? É assim que eu correspondo ao Senhor? Tenho corrompido o coração que Cristo morreu para lavar, onde o bendito Espírito escolheu habitar? O que então posso dizer ao meu querido Senhor Jesus? Considera a comunhão com Ele algo de tão pouco valor? Como escaparei se negligenciar tão grande salvação? Tenho desprezado o amor, a misericórdia, a graça, a bondade, a paz, a alegria, a consolação. Tenho desprezado tudo isso como uma coisa sem valor, para que possa continuar no pecado. Irei eu diariamente entristecer o Espírito Santo, com o qual estou selado para o dia da redenção? A partir dessas considerações gerais, passe a examinar exemplos isolados de sua culpa diante de Deus. Primeiro, considere a paciência infinita e a perseverança de Deus para com você. Considere como ele poderá tê-lo exposto e envergonhado por todas as maneiras como você agiu traiçoeiramente com ele, bajulando-o com seus lábios, mas descumprindo suas promessas e compromissos. Ele, no entanto, o poupou vez após vez. Você ainda persistirá em pecar contra ele? Irá desgastá-lo e fazê-lo servir às suas corrupções? Você não considerou que é totalmente impossível que ele continue tolerando os seus caminhos? Não é provável que toda a sua paciência com você tenha se esgotado? No entanto, a despeito de seu julgamento merecido, ele tem respondido ao seu mal com seu amor. Segundo, reflita sobre a frequência com que o seu coração tem estado a ponto de ser endurecido pelos enganos do pecado, e, no entanto, por meio da graça infinitamente rica de Deus, você tem sido restaurado à comunhão com Ele mais uma vez. Pense em como sua vida espiritual tem declinado por tantas ocasiões, de modo a fazer com que o seu prazer nas disciplinas espirituais, sua obediência à sua palavra e a sua oração e meditação sejam sentimentos e gestos cada vez mais raros. Ao mesmo tempo, suas inclinações ao caminhar descuidado têm aumentado, e você tem sido inconsequente ao cultivar o tipo de companhia que Deus aborrece. Será que você irá continuar se aventurando ainda mais perto do limite dessa dureza de coração? Terceiro, reflita também sobre todas as maneiras providenciais com que Deus tem lidado com você nos livramentos, nas aflições, nas misericórdias e nas bênçãos. Encha a sua consciência com essas coisas e se arrependa diante de Deus, pois a menos que a consciência seja incapaz de aliviar sua culpa de pecado, a alma jamais tentará, de maneira séria, a mortificação. 4. Busque com anseio constante ser liberto do poder do pecado. Não permita que seu coração se contente com o status quo por um momento sequer. No campo natural e material, desejos ansiosos são inúteis, a menos que sejam reforçados por um exercício diligente de realizá-los. Com coisas espirituais, no entanto, é outra coisa. Desejar, respirar e suspirar por livramento é, por si só, uma graça e tem o enorme poder de conformar a alma à imagem das coisas desejadas. O apóstolo, descrevendo o arrependimento e a tristeza espiritual dos coríntios, fala disso como tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7:11. No contexto do discurso sobre o pecado que habita o interior em Romanos 7, ele manifesta seu desejo de se ver livre dele.
A menos que desejemos o livramento, nunca iremos tê-lo. Este anseio nos tornará atentos a alguma oportunidade de obter vantagem sobre o inimigo e dispostos a receber qualquer auxílio para destruí-lo. Fortes desejos de livramento dão vida a orar sem cessar, uma ordem que nos é dada para qualquer circunstância e que não tem nenhuma outra que ela se compare. 1 Tessalonicenses 5,17. Esses desejos terão realizado o seu papel quando a alma, uma vez mais, buscar por Deus. Lembre-se do exemplo de Davi. Envolva o seu coração nessa moldura de desejo, com suspiros e choros. 5. Considere se o mal que o desorienta está enraizado em sua natureza e se é alimentado e ampliado por seu temperamento. Uma propensão para um determinado pecado reside no caráter e na disposição natural do indivíduo. Este argumento não é absolutamente uma desculpa para atenuar a culpa do seu pecado. Algumas pessoas irão, com escancarada falta de respeito, alegremente atribuir seus mais graves crimes a seu instinto natural e às tendências de caráter. Suponho que outros façam a mesma coisa mais discretamente. Mas temos que lembrar que foi a partir da queda do homem, a partir da deteriorização original de nossa natureza, que o pecado entrou em nossas vidas. Nossas disposições naturais apenas refletem a forma e a alimentação de nossos pecados. Davi reconhece ser formado em iniquidade e concebido em pecado. Salmo 51:5. Desse modo, o cair em pecado somente reforça a condição original de sua vida. O fato de você estar, de modo peculiar, inclinado a certo pecado é motivo de humildade pessoal. Na caminhada com Deus, você tem de concentrar sua atenção de maneira clara nesta tendência dominante. Caso contrário, ela será sempre uma fraqueza que Satanás poderá explorar ao máximo. Muitos se encontram correndo a passos largos pela estrada que leva ao inferno por causa dessa fraqueza, enquanto que, se não fosse por ela, estariam andando em ritmo bem lento. Há somente uma solução para este problema. Paulo diz: esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. 1 Coríntios 9:27. Esta é uma ordenança para fazer morrer o pecado que coloque em xeque a disposição natural para pecar. A tradição católico-romana a tem superestimado em sua ignorância acerca da justiça de Cristo e da obra de seu Santo Espírito, enfatizando a mortificação através de atos voluntários e penitências. Mas talvez os protestantes tenham se aventurado demais na outra direção e negligenciado este meio de mortificação que Deus ordenou que deveríamos usar. Sujeitar o corpo desta forma, assim como fazer dieta, jejuar e coisas semelhantes, é agradável a Deus. Lembre-se, no entanto, que elas têm duas limitações. Primeiro, não pense que o despertamento exterior e o controle dos apetites do corpo sejam um bem em si mesmo. Nem pense que a mortificação consiste em tais atos. O homem pode ficar magro, tanto no corpo quanto na alma. Segundo, rejeite a ideia de que o método de emagrecimento ou o jejum tem poder em si mesmo de gerar virtude. Eles não podem produzir a verdadeira mortificação do pecado. Se pudessem, então qualquer pessoa descrente no mundo poderia mortificar o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Devemos considerar métodos apenas como maneiras e meios que o Espírito Santo usa para realizar sua obra em nós quando o pecado está enraizado em nossa disposição natural e em nosso temperamento. 6. Esteja atento às ocasiões quando sua enfermidade maligna ameaçar se manifestar. Esse é um aspecto da tarefa que nosso Salvador entrega a seus discípulos. O que lhe digo, digo a todos: vigiem. Marcos 13:37. Tenha cuidado, ou o seu coração estarão sobrecarregados. Lucas 21:34. Observe atentamente qualquer manifestação de suas corrupções. Foi isso que Davi reconheceu quando disse: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Salmo 18:23. Ele vigiou todos os modos e meios pelos quais sua iniquidade poderia se erguer contra ele. Desse modo, poderia prevenir-se contra ela. É isso que o Senhor nos chama para fazer quando diz: veja onde os seus caminhos os levaram. Ageu 1, versos 5 e 7. Consideremos quais companhias, oportunidades, atividades e situações
que provavelmente suscitem essa enfermidade maligna dentro de nós. Fazemos assim com nossas enfermidades físicas. Observamos as estações, condições ou dietas que devemos evitar. Seria as coisas da alma de menor importância? Por que negligenciamos essas realidades espirituais? Hazael não pensou que poderia agir de modo tão perverso como o profeta lhe disse que agiria. Para convencê-lo, o profeta simplesmente disse: Você se tornará rei da Síria. 2 Reis 8:13. Em outras palavras, Hazael agiria cruelmente se aventurasse em áreas onde fosse tentado a agir com crueldade. Do mesmo modo, se dissermos a alguém que pode cometer este ou aquele pecado, ele ficaria chocado e rejeitaria esta acusação. Mas se você continuasse a mostrar-lhe as circunstâncias e oportunidades para essas tentações, ele não teria muitos argumentos de segurança para rejeitar estas sugestões. 7. Reaja com energia aos primeiros movimentos de sua disposição maligna. Não permita que isso sequer se inicie em sua vida. Não diga, eu irei até determinado ponto e não mais. Se você permitir o primeiro passo, dará outro, pois é impossível fixar limites para o pecado. Ele é como água em um canal. Se o canal se romper, ela seguirá seu próprio curso. É assim que Tiago descreve o processo de cobiça por estágios em sua carta. Tiago 1, verso 14 e 15. Levante-se com toda a sua força contra a primeira sugestão de pecado, e não fique menos indignado se ele já alcançou seus objetivos. Considere que um pensamento maligno é aquele que o envolveu em imundícia e insensatez. Pergunte à inveja aquilo que ela gostaria de ter. Assassinato e destruição são seus objetivos. Prepare-se contra ela com o mesmo vigor que teria se ela já o tivesse envolvido. Sem esta postura você nunca vencerá, pois se o pecado ganhar terreno nas afeições, será muito mais difícil para o entendimento lidar satisfatoriamente com esta situação. 8. Use a meditação como um meio de auto-humilhação pela contemplação da perfeição de Deus e da sua pecaminosidade. Medite na excelência da majestade de Deus e em sua própria distância dele, que é infinita e inconcebível. Isto o levará de imediato a reconhecer seu coração maligno, um reconhecimento que atingirá em cheio qualquer pecado que habite o seu interior. Lembre-se da experiência de Jó. Quando ele discerne de maneira clara a grandeza e a excelência de Deus, se enche de auto-repulsa e é forçado a se humilhar. Veja Jó 42, versos 5 e 6. Abacuque vive uma situação semelhante quando percebe a majestade de Deus. Abacuque 3,16. Sim, disse Jó, Deus vem em temível majestade. Jó 37, 22. Não é de se admirar que essas testemunhas de Deus pensassem que morreriam por vê-lo. As Escrituras têm vários exemplos dessas perspectivas da vileza e punibilidade dos homens diante da majestade de Deus. Os homens são gafanhotos, vaidade, e como nada comparados a Deus. Isaías 40, verso 12 a 28. Medite muito sobre isso para quebrantar o orgulho de seu coração e manter sua alma humilde. Medite muito sobre a sua falta de intimidade com Deus. O mínimo que você possa conhecer dele é mais que o suficiente para mantê-lo pequeno e humilde. Ainda assim, como você realmente conhece pouco de Deus? Agur confessa: Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Provérbios 30, verso 2 a 4. Medite profundamente sobre isto a fim de retirar o orgulho de seu coração. O que você realmente conhece de Deus é muito pouco. No entanto, como ele é imenso, você é capaz de olhar dentro do abismo da eternidade sem se aterrorizar? Não, você não é capaz de suportar os raios de sua gloriosa realidade. Considero este tipo de meditação de grande valor em nossa caminhada com Deus, mas ela deve ser combinada de modo consistente com uma ousadia filial dada a nós em Jesus Cristo, de nos achegarmos ao trono de graça.
Ele então produzirá uma adoradora impressão em nossas almas e nos dará um profundo desejo de caminhar humildemente com Deus. Se mantivermos essa atitude, a meditação diante de nós, veremos que mesmo os maiores santos, aqueles mais próximos e em maior comunhão com Deus, ainda têm muito pouco conhecimento de Deus e de sua glória nesta vida. Deus revelou o seu nome a Moisés, proclamando os seus mais gloriosos atributos. Êxodo 34, versos 5 a 7. Estas, no entanto, ainda não eram as costas de Deus. 33, 23. Moisés conheceu muito pouco comparado à perfeição da glória de Deus. Portanto, é com referência específica a Moisés que foi dito: ninguém jamais viu a Deus. João 1:18. Isso se aplica também à encarnação de Cristo, a quem os homens puderam ver, mas apenas em parte. Falamos de Deus, de seus caminhos, de suas obras, de seus conselhos o dia inteiro. A verdade, no entanto, é que conhecemos muito pouco dele. Nossos pensamentos, nossas meditações, nossas expressões a seu respeito são insignificantes. Muitas são bastante indignas de sua glória, e nenhuma alcança suas perfeições. Você pode argumentar: uma vez que Moisés estava sob a lei, envolvido pela escuridão e coberto por tipos e instituições, não podia ver a Deus. Mas, sob a luz gloriosa do Evangelho de Cristo, que trouxe à luz a vida e a imortalidade, Deus agora se revelou de modo mais visível. 2 Timóteo 1:10. Nós o vemos muito claramente. Agora podemos ver sua face, enquanto Moisés só pode ver suas costas. É óbvio que reconheço a enorme e inconcebível diferença entre o conhecimento que temos de Deus agora, que ele nos falou por seu Filho, Hebreus 1:2, e aquele que os santos tiveram sob a lei. Mesmo essa visão de Deus que Moisés teve, no entanto, foi uma visão evangélica, pois ele viu Deus como sendo gracioso e misericordioso. Êxodo 34, versos 6 e 7. Verdadeiramente, nós agora, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Embora as costas de Deus, Êxodo 33, 23, sejam vistas através de um reflexo obscuro como em um espelho, 1 Coríntios 13:12. Sabemos a maneira fraca, frágil e incerta como as crianças compreendem a verdade. No entanto, não passamos senão de crianças em nossa compreensão de Deus. A despeito de todas as nossas pretensões, apenas balbuciamos quando falamos dele. Como a rainha de Sabá, pensando saber muito. Ao ver Salomão, no entanto, ela teve de admitir: na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. 2 Crônicas 9:6, 1 Reis 10:7. Na verdade, o apóstolo diz que nós sequer sabemos o que havemos de ser. 1 João 3:2. Como podemos então conhecer plenamente o Deus eterno? Medite na realidade de que, se Deus é o único que deve ser conhecido como Deus, os atributos que lhe damos são totalmente inadequados. Nós o descrevemos como imortal e infinito, talvez porque saibamos que o homem é mortal e finito. Paulo diz que Cristo é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Assim, como não podemos olhar para o sol a olho nu, é impossível para nós contemplar o Criador do sol. Perdemos todo o senso de compreensão na presença de Deus. Medite, contudo, no ser de Deus. Estamos tão aquém de conhecer a Deus que prontamente concebemos ídolos na mente a partir de muitas palavras que usamos para falar de Deus. Assim como os homens cortam rapidamente o tronco de uma árvore e concebem um ídolo a partir dele, podemos fazer um ídolo mental a partir de nossas especulações teológicas. Um Deus feito por nós, não o Deus que nos fez. Nossos pensamentos mais elevados sobre Deus apenas reconhecem que não conseguimos ter pensamentos satisfatórios a seu respeito. Ainda assim, há algumas coisas que Deus nos ensinou sobre si mesmo, mas nós não a conhecemos diretamente. Tudo o que podemos fazer é crer nelas e admirá-las. Cremos que Deus está em toda parte, é infinito, todo-poderoso e debatemos sobre o significado dessas ideias. No entanto, essas noções estão além da nossa compreensão, muito mais o Deus a quem assim descrevemos.
Não seria então o nosso conhecimento bruto em comparação a Deus? Graças a Deus, nós o conhecemos muito mais por aquilo que ele faz do que por aquilo que ele é. Jó conheceu a Deus melhor por aquilo que ele fez por ele em sua bondade do que por sua bondade essencial. Nós vemos apenas uma pequena porção de seus caminhos, mas podemos percebê-los em nossa experiência. Concluímos então que, se Deus é conhecido por aquilo que ele faz, então é somente pela fé que o conhecemos. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nós conhecemos a Deus quando cremos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Alguns podem argumentar: tudo isso é verdade, mas Cristo não fez uma diferença? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João 1,18. Nós agora temos o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus brilhando em nossos corações. 2 Coríntios 4, verso 4 e 6. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Efésios 5:8. Sim, na verdade, o conhecimento que temos de Deus pela revelação de Jesus Cristo é extremamente glorioso. Mas a verdade é que conhecemos o suficiente de Deus para amá-lo, temos prazer nele, servi-lo, crer nele, obedecer-lhe e colocar nele a nossa confiança mais do que já fazemos. Do mesmo modo, a diferença entre crentes e descrentes não está tanto no tema de seu conhecimento de Deus, mas no modo como este conhecimento se dá. A excelência de um crente não se baseia no quanto ele conhece, mas naquilo que assimila e que é transformado dentro de sua alma. Meditar em Deus no Evangelho não é desvelar sua glória essencial para que o vejamos como é. É, ao contrário, declarar que o tanto de Deus que ele conhece é suficiente para formar o fundamento da nossa fé, amor, obediência e para nos achegarmos a ele. Esta é a fé que ele espera de nós aqui no mundo. No entanto, quando ele nos chamar à eterna admiração e à contemplação, nos dará uma nova descoberta de si mesmo. Então, todo este estado de coisas, como agora se mostra, se dissipará como uma sombra diante da luz de sua eterna presença. Sim, somos ignorantes e lentos de coração para receber as coisas que a palavra de Deus revela, embora elas sejam tão claras e evidentes. Deus, por causa de nossa enfermidade e fraqueza, nos mantém em contínua dependência dele para ensino e revelação de si mesmo através de sua palavra. Neste mundo, ele jamais conduz alma alguma ao máximo daquilo que se é possível descobrir e reconhecer a partir da palavra. Que nós, então, possamos uma vez mais discernir a terrível distância entre o grande e o insondável Deus e a nossa própria pequenez, encher a nossa alma com um santo e reverente temor a Ele. 9. Cuide para não dizer a si mesmo que está tudo em paz antes que Deus o diga. Ouça aquilo que Deus diz à sua alma. Esta é uma questão de vital importância à luz de todas as advertências que Deus nos dá sobre auto-engano e ilusão do pecado e ações impensadas. Observemos dois princípios básicos. Primeiro, é prerrogativa e soberania de Deus conceder graça a quem lhe aprouver. Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Romanos 9,18. Dentre todos os filhos dos homens, ele chama quem quer e santifica quando quer. Trata-se de um privilégio que ele reserva a si mesmo. Segundo, é a graça soberana de Deus que anuncia a paz à consciência. Assim como Deus cria e escolhe, ele também consola. Isaías 57,18. Só Deus pode conceder a verdadeira paz à alma. É sua prerrogativa assim agir. Cristo diz: estas são as palavras do Amém e testemunha fiel e verdadeira. Em contraste com a igreja de Laodiceia, que buscava curar suas feridas falsamente e anunciar paz a si mesma. Veja Apocalipse 3,14. Estabelecemos então algumas regras por meio das quais os homens possam de maneira autêntica anunciar paz. A primeira é esta:
Homens não podem anunciar paz a si mesmos se não tiverem também odiado os seus próprios pecados. Homens feridos pelo pecado devem perceber que a cura só ocorre por meio da obra redentora de Cristo. Isso produz contrição e arrependimento. Eles podem acalmar suas almas em Cristo. Quando os homens olharem para aquele a quem transpassaram e chorarem, então detestarão os pecados que os transpassaram. Zacarias 12:10. Quando vemos que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53:5, então encontramos cura e paz nele e somente nele. Deus, em sua nova aliança de graça, diz: com você estabelecerei uma aliança eterna. Ezequiel 16:60. E então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará. 16:61. A tristeza causada pelos pecados que nos alienaram de Deus é uma tristeza piedosa que nos conduz ao arrependimento e à salvação. Como Jó, não podemos ter paz duradoura até que menosprezemos a nós mesmos. Veja Jó 42:6. O salmista descreve a falta de paz daquele cujo coração não era sincero. Salmo 78:37. É impossível ter verdadeira paz de consciência e um relacionamento correto com Deus sem lidarmos com as realidades do pecado que habita o nosso interior e reconhecermos a seriedade desse pecado em nossas vidas. Sem a mortificação, você terá pouca paz nessa vida e, em vez disso, permanecerá adoentado e enfraquecido todos os seus dias. A segunda regra é esta: quando os homens estão em paz consigo mesmo, com base em suas próprias convicções e princípios racionais, sua paz é falsa e não será duradoura. Alguém percebe que nem tudo está bem em seu relacionamento com Deus. Sabe o que fazer para acertar a situação. Busca as promessas de Deus para curar a sua alma e acalmar o seu coração e as aplica como uma bandagem a uma ferida. Ele, no entanto, o faz de modo meramente intelectual, racional, como age o homem natural, iluminado. Mas isso não é obra do Espírito que nos convence. Ele somente do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. A vida espiritual autêntica não é, portanto, o princípio das ações desse homem. Ele não age na força do Espírito Santo, nem seus frutos procedem dessa raiz. É como alguém angustiado que encontra a promessa: o Senhor terá misericórdia, nosso Deus, dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55:7. Ou lê: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Oséias 14:4. Mas não permite que o Espírito de Deus aplique-as à sua própria condição. Ele não espera em Deus, não ouve Deus falando com ele, simplesmente racionaliza, a partir das Escrituras, aquilo que quer aplicar naturalmente. Como então, você pode perguntar, podemos realmente saber que não estamos fazendo a mesma coisa? A promessa é dada: conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Salmo 25:9. Assim, espere no Senhor. Isso significa que devemos aplicar somente a graça e aquele ato distinto de fé que Deus pede de nós, em nossa situação. O profeta diz: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Isaías 8:17. Ele espera pacientemente no Senhor. O que fazem, por sua vez, aqueles que curam a si mesmos? Primeiro, eles não esperam por Deus para tranquilizar seus corações com sua paz. Eles ditam sua própria paz. Eventualmente, os falsos pacificadores podem ter descanso de consciência, mas ele não permanecerá. Ele não é capaz de adocicar seus corações. Segundo, o que é pior, essa falsa paz não dá tranquilidade à vida, nem cura o mal. Quando Deus anuncia a paz, a alma não volta à insensatez. Salmo 85:8. Ela não cobre a ferida com uma bandagem. Esta é completamente curada. A paz dá tal doçura e entendimento do amor de Deus que a alma se sente constrangida a nunca mais agir com desonestidade e perversidade novamente. Terceiro, anunciar paz a nós mesmos é agir superficialmente. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Queixa-se o profeta Jeremias 6,14.
O apóstolo fala daqueles que ouviram a mensagem sem proveito, porque não associaram a fé. Veja Hebreus 4:2. Não podemos olhar apenas de relance para a palavra. Devemos recebê-la pela fé. Sem isso, nossas feridas serão curadas apenas superficialmente e se abrirão de novo. Quarto, quando o homem anuncia paz a si mesmo, não tendo nenhuma, ela na verdade não acertou suas contas com Deus. Os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal. Abacuque 1:13. Quando um homem não se arrepende nem trata do seu pecado, não pode experimentar paz verdadeira em sua alma. Ele talvez tenha outros pecados que não encarou, tais como a vida mundana, o orgulho ou alguma outra insensatez oculta. Finalmente, quando os homens anunciam paz às suas consciências, é raro que Deus anuncie humildemente às suas almas. A paz de Deus é uma paz humilde, como no caso de Davi, veja Salmo 51:1. Que Deus possa anunciar paz aos nossos corações imediatamente após termos pecado e nos arrependido, ou possa esperar e anunciá-la mais tarde. Como saber quando Deus realmente anuncia paz aos nossos corações? A fé conhece sua voz. As suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10:4. Se você andar perto de Deus em intimidade e comunhão com Ele, sempre reconhecerá a sua voz e a distinguirá da de um estranho. Quando Deus fala, faz o seu coração queimar. Veja Lucas 24:32. Ele põe a mão por uma abertura da tranca. Cântico dos Cânticos 5:4. Em outras palavras, o Espírito se apossa de seu coração. Também reconhecemos a palavra de Deus pelo modo como ele humilha, purifica e cumpre aquilo que promete. Sua promessa é de nos conquistar, sensibilizar e unir em obediência quando esperamos em Deus e nos esvaziamos de nós mesmos diante dele. Capítulo 16. A prática da mortificação. As considerações em que tenho insistido são somente uma preparação para o trabalho de mortificação. É o preparo do coração para o trabalho que desejo apresentar-lhe. As orientações para a obra de mortificação são bem poucas. Na verdade, apenas duas. A primeira é viver total e exclusivamente por meio da confiança em Cristo. A segunda é buscar o Espírito Santo, que sozinho mortifica o pecado. Confiança na suficiência de Cristo. Evite as armadilhas da cobiça, enchendo sua alma de percepção de todas as providências disponíveis em Cristo Jesus. Além disso, reflita no fato de que você não tem capacidade alguma em si ou por si de resistir à sua condição pecaminosa. Quando estiver exausto da luta e pronto a desistir, sempre haverá o bastante em Cristo para lhe dar o livramento. Veja Filipenses 4:13. Ele sustentou o pródigo quando este estava pronto para desmaiar e ainda tinha muito caminho pela frente, para saber que havia comida de sobra na casa de seu pai. Lucas 15:17. Do mesmo modo, considere o tesouro de força, poder e ajuda à sua disposição. Veja Isaías 40, verso 28-31. E para a sua sustentação em Cristo. Veja João 1,16, Colossenses 1,9. Agir pela fé na plenitude daquilo que há em Cristo para suprir todas as nossas necessidades é uma maravilhosa maneira de permanecer nele. Que a sua alma declare: porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, verso 27-29. Ele nos assegura que sua graça é suficiente. Veja 2 Coríntios 12:9. Eleve suas expectativas em relação a tudo aquilo que Cristo pode fazer por você. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor. Salmo 123:2. Também podemos esperar a ajuda de Cristo. Os discípulos perguntaram: para quem iremos? João 6,68. Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Quando somos fortalecidos com o poder em nosso ser interior, Cristo pode habitar em nossos corações pela fé.
Efésios 3, verso 16 a 17. Nele somente habita toda a plenitude. Colossenses 1,19. É plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Todas as outras maneiras e recursos aos quais possamos dirigir nossas expectativas são fúteis e inválidos. Ao voltar nossa esperança a Cristo e a Ele somente, encontramos sua ternura. Ele é o grande sumo sacerdote à direita de Deus. Veja Hebreus 4,14. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, diz Deus, Isaías 66, 13. Ele tem a ternura de uma mãe com uma criança de colo. Veja Salmo 131, 2. Por essa razão, era, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, a fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Como Cristo pode nos ajudar com tamanha ternura e compreensão? Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. 2,18. Ele se compadece de nós para nos ajudar. Veja Hebreus 4, verso 15 e 16. Considere também a fidelidade de Cristo. Ele prometeu nos ajudar e nos livrar de nossa angústia. Deus compara a sua aliança conosco às leis celestes, leis que sustentam o sol, a lua e as estrelas em suas trajetórias. Veja Jeremias 31, verso 35 e 36. Davi esperava na fidelidade de Deus, como o vigia pela manhã. Veja Salmo 136. Ele era um evento diário e previsível. Assim é o livramento que Cristo promete, pois ele é fiel naquilo que prometeu. À espera por essa ajuda de Cristo, a alma irá pedir agilidade e plena assistência. Nosso Senhor Jesus deixou nossos corações na expectativa de ajuda por meio de sua bondade, de seu cuidado e de suas promessas. Assim como o salmista, podemos declarar: Tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo 9:10. Uma vez repousados em Deus, o coração será por ele saciado. Cristo nunca falhará conosco. Isto encoraja o coração a estar atento a todos os meios e maneiras com as quais Cristo se comunica com a alma. Como um mendigo, ela bate à porta pedindo ajuda. Para receber a ajuda de Cristo, precisamos esperar por Ele. É a expectativa em fé que faz o coração trabalhar no exercício da verdadeira oração e meditação. Concentre suas expectativas para com Cristo na realidade de sua morte e ressurreição. A mortificação é a morte, e Cristo morreu por todos. Este é o seu propósito. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2,14. Ele se entregou pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, verso 25 a 27. É por isso que a nossa purificação está relacionada com seu sangue. Haja então pela fé na morte de Cristo, esperando o seu poder em sua vida. Conforme-se a ela em seu espírito. Veja Filipenses 3:10, Colossenses 3:3, 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Busque o Espírito Santo para a mortificação do pecado. A tarefa da mortificação, conforme a descrevemos, somente é realizada através do Espírito Santo. Ele somente faz a obra verdadeira. Primeiro, o Espírito Santo convence de maneira clara e plena o coração do mal e da culpa que necessita ser mortificados. Sem a convicção que vem dele, nenhuma obra poderia ser realizada. Ele convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Somente ele pode fazer isso. Se a habilidade racional do homem pudesse fazer isso, poderíamos ver mais convicção de pecado no mundo. Mas essa luz não é poderosa ou confiável o bastante, como temos observado. A menos que sejamos convencidos do poder ímpar do Espírito Santo, continuaremos a viver na futilidade do pecado. Segundo, só o Espírito Santo nos revela a plenitude de Cristo para a nossa libertação. É isso que protegerá o coração dos falsos caminhos e do desespero. Terceiro, só o Espírito coloca o coração em estado de expectativa pela ajuda de Cristo.
Este é o grande meio da mortificação, como descobrimos. Veja 2 Coríntios 1, 21. Quarto, só o Espírito traz a cruz de Cristo aos nossos corações por meio do seu poder aniquilador do pecado. Através do Espírito, somos batizados na morte de Cristo. Por meio do batismo, reconhecemos a implantação da vida de Cristo em nossas almas, substituindo o nosso velho e pecaminoso eu. O apóstolo escreve: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Quinto, o Espírito é o autor e consumador de nossa santificação. Ele fornece os recursos e as novas influências da graça para a santidade e a consagração, e faz isso quando o princípio contrário da carne é enfraquecido. Veja Efésios 3, versos 16 e 18. Finalmente, em todos os relacionamentos da alma com Deus, temos o apoio do Espírito Santo. Onde mais recebemos esse poder, essa vida, esse vigor de oração? De onde vem a nossa eficácia para vencer com Deus? Não é do Espírito? Ele é chamado de Espírito de súplicas, prometido àqueles que olharão para mim, aqueles a quem transpassaram. Zacarias 12:10. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito é o grande elo e o caminho para a vitória da fé com Deus.